Será que é possível retornar o dinheiro do exportador se eu sentir confortável? Tá nessa dúvida? Quer esclarecer se isso é possível ou não? Então vem com a gente que eu vou mostrar se dá, se não dá e qual o passo a passo para isso. Então vem comigo e solta a vinheta. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Tiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que entram, se inscrevem, compartilham, comentam os vídeos do Como é que Fácil. De coração, muito, muito, muito obrigado. A gente está aqui para ajudar vocês a importar e exportar mais fácil, dando o caminho das pedras de tudo. Então, de coração, vem com a gente que eu vou ensinar, tá bom? Pessoal, seguinte, pouquinho de tempo atrás eu tive um cliente interessante, que ele chegou para mim e falou assim, Thiago, quero começar a importar, já tenho fornecedor para isso. Você me ajuda? Ajudo, tranquilo. E aí ele chegou para mim e falou o seguinte, e se o meu fornecedor não for um cara idôneo e eu tiver pago já para a produção? O que eu faço para isso? Lá fui eu para os meus estudos. Então, pensando nisso, eu falei, vou fazer essa aula para o pessoal. Pessoal, o que acontece? Quando você fecha um câmbio, aula aqui em cima sobre fechamento de câmbio, você chega para o banco com a Proforma Invoice, aula aqui em cima sobre invoice, e fala, banco, vamos fechar 30% do valor dessa invoice. O banco vai falar, beleza, ok, segue o barco. Tá bom. E aí, em tese, esse valor, esses 30%, que é o caso, ele vai servir para a produção do item. Ok? Ok. Tá bom. Caso o seu exportador ou suma, que pode acontecer, ou ele comece a atrasar, é de direito seu, importador, pedir o dinheiro de volta. Nossa, Thiago, é possível? Sim, totalmente possível. E eu explico qual que é o caminho para isso. Primeiro de tudo, você vai chegar para o banco e falar assim: banco, lembra daquele valor de 30% que eu fechei referente a invoice e tal? O banco vai falar: beleza, contrato de câmbio é esse, eu quero solicitar o dinheiro de volta porque o fornecedor sumiu. O banco vai abrir uma sindicância, então não é tão simples assim. O banco vai abrir uma sindicância, vai solicitar para o banco do exportador lá fora, possivelmente o retorno do dinheiro. Porém, existe um prazo médio de até 60 dias úteis para isso acontecer. Nossa, Thiago, é tão complicado assim? É. Por quê? Porque o banco aqui ele vai querer verificar se houve realmente algo fora da lei, ou seja, se você não está, vai, em tese, combinado com o fornecedor para embarcar aquilo com um contrato de câmbio falso, tá? Onde eu quero chegar? Existem algumas fraudes que acontecem versus Banco Central. Então, às vezes tem algum importador espertinho que fala, olha, vou mandar, sei lá, 60% do valor da invoice e depois eu peço o retorno do dinheiro, ele vem corrigido. Mentira, isso não acontece. Então, sim. O que o banco vai pedir? Primeiro de tudo, a própria invoice que você fez, ou seja, ele vai vincular valores com o invoice, tá bom? Ok, beleza. E ele vai pedir se você tem uma DI. Aula aqui em cima sobre DI. Por quê? Você concorda comigo que o banco está reunindo provas que está tudo certo perante aquilo? Ou seja, ele, se você tiver uma DI, está provado que foi feito alguma coisa fora da lei. Fato.
Se você não tem DI, fala, banco, não tenho DI, o cara realmente sumiu, putz, me ajuda, pelo amor de Deus. O banco vai falar assim, ok, beleza, com a proforma na mão, com a invoice na mão, ele vai atrás do banco na origem, ou seja, o banco do exportador vai falar, banco, ó, o seu cliente sumiu. O meu importador aqui no Brasil está tentando fazer um contato e não consegue. O meu importador aqui no Brasil está solicitando o dinheiro de volta. Vamos fazer isso? Beleza. O que o banco na origem vai fazer? Ele não vai falar automaticamente, ok, vamos retornar o dinheiro. Não. O banco na origem vai entrar em contato com o exportador. Vai chegar para o exportador e vai falar o seguinte, o banco no destino, no Brasil no caso, está perguntando se você... por que você não responde para o importador? O importador está desesperado atrás de você, precisa embarcar essa carga, etc. Então, por que você não responde? Se o exportador não der sinal de vida, automaticamente o banco na origem vai retornar o dinheiro para o banco no destino, aqui no Brasil. Beleza? Beleza. Caso o exportador fale, não, tive um problema, sei lá, com a internet, etc e tal, falo com ele, está cancelada a operação. Tá? Automaticamente, quando se cancela a operação, o dinheiro está disponível lá para o exportador e ele faz o que ele bem entender com aquilo. Se ele põe em produção, se ele paga fornecedor, é uma outra questão, tá bom? Beleza. Ok, Thiago. Vamos supor que o exportador recebeu os 30%, começou a produzir os itens, etc, 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 etc. Recebeu os outros 70%, os itens estão prontos, preparados para embarque, tudo mais, beleza, ok, tranquilo. É possível nessa hora solicitar o retorno do dinheiro? Sim. Da mesma forma que aconteceu, sim. Você vai fazer a mesma situação para o banco aqui. O banco, obviamente, vai solicitar a documentação, se foi gerada alguma documentação. Caso não, alguma documentação que eu falo, uma DI, etc. Caso não, tá tranquilo, segue o seu barco. Ok. Beleza. E uma última situação é o seguinte. Você recebeu a carga. A carga veio toda ferrada. Puta. Veio, sei lá, o item que você pediu azul, ele veio preto. Um item que você pediu A, ele veio C. Um item que você pediu assim, assim, assim. E ele veio todo quebrado, todo ferrado, tudo complicado. E você não quer de jeito nenhum... você não quer mais importar com esse cara. Você não quer mais esse fornecedor com você. O que você faz? Você pode pedir o dinheiro de volta? Pode. Perante leis internacionais, sim, a mesma coisa que a gente tem daqui de solicitar o dinheiro de volta versus troca de produto que não foi aquilo que foi combinado, sim, pode acontecer. Porém, essa não é a melhor solução. Como assim não é a melhor solução? Como é que eu vou resolver o caso todo? Você tem duas hipóteses. A primeira, você solicita diretamente para o exportador, fala, exportador, não gostei, veio tudo errado, tudo com defeito, tudo de um jeito que eu não quero, vamos resolver? Vamos resolver. O exportador, ele pode mandar o dinheiro de volta e você manda a carga de volta para ele. Essa é a primeira. Ou seja, você gerou uma exportação com uma DUI. Aula aqui em cima sobre DUI. Você está retornando dinheiro, ou a carga, e ele está retornando dinheiro. Então, você gerou uma exportação. Essa é a forma mais plausível, mais correta? Talvez, talvez. É necessário que você verifique isso, beleza? A segunda questão é, você chega para o seu fornecedor e fala, fornecedor, está tudo errado. Veio item quebrado, eu não vou conseguir utilizar esse lote, eu vou ter problemas com os meus clientes. Vamos acertar isso? Vamos acertar isso, tá bom. Ou, né, fornecedor, no caso, vai falar, vou te dar um desconto no próximo barco. Não, você não quer desconto, você quer simplesmente se livrar do cara.
Ele vai chegar para você e ele pode falar o seguinte: tá bom, eu reduzo esse valor a um preço de custo e faz um leilão na origem, no destino, aliás. O que acontece? Tem essas duas possibilidades do dinheiro de volta, aliás, essas três, o dinheiro de volta antes do embarque, ponto, beleza? O dinheiro de volta após o embarque, criando uma BI, criando uma DUI, aliás, estou anotando tudo aqui do lado, fazendo uma exportação, e o dinheiro de volta frente a um leilão da carga. Lembrando que esse último você já nacionalizou a carga. Você vai querer perder esse dinheiro? Não sei se é válido, né? E uma quarta possibilidade, e aí é uma possibilidade totalmente errada, porque ela não faz o menor sentido. Você inutilizar essa carga. Ou seja, você gastou toda a importação, você nacionalizou a carga e tudo mais, e beleza, ok, chegou aqui, deu tudo errado, a carga ficou em quarentena, tudo quebrado, tudo lascado, tudo ruim. Você vai inutilizar a carga. Então, eu acho que essa quarta possibilidade não é muito bem vista, mas ela pode ser feita. Voltando, retornando. Ou seja, antes do embarque, é possível, frente um primeiro contrato de câmbio, ou o cara sumiu. O segundo, antes do embarque, frente ao valor da carga. Então, antes do embarque, uma coisa. A terceira possibilidade, você retornar a carga fazendo uma exportação, DUI, com invoice, packing list, tudo mais e tudo ok. E a última, inutilizando a carga, fazendo ou uma venda, um leilão dela, ou sei lá, incinerar, inutilizar a carga. Então, existem essas três possibilidades. Antes do embarque, pós-nacionalização do embarque, em duas, sendo que a primeira você faz uma exportação e a segunda você inutiliza a carga fazendo um leilão ou uma inutilização da carga, perdendo total seu dinheiro. Então, é possível? É possível, mas é necessário estudo. E um caso muito importante: caso a carga esteja vindo no meio do caminho e ela seja danificada, por favor, faz um seguro de carga. Aula aqui em cima sobre seguro de carga. Por quê? O seguro de carga vai te assegurar frente a algum acidente ou incidente e vai te ajudar com isso. Você não vai sair desesperadamente cobrando o seu exportador por conta disso. Às vezes foi uma questão no meio do caminho, mas peça para o seu exportador tirar foto. Não custa. Tira foto de como a carga foi carregada para ele se livrar e você se sentir tranquilo. Tá bom, gente? Gente, aula diferente. Gosto de dar esse tipo de aula, esse tipo de toque para vocês entenderem que tudo é possível em comércio. Existem sempre saídas para isso, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Fácil é uma grande consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar mais fácil. Vem com a gente que o caminho é muito mais tranquilo com a gente, tá bom? Mas pessoal, vamos lá. Eu estou vendo que tem gente que olha as nossas aulas e não se inscreve no canal. Então, se inscreva no canal e torne-se marinheiro de primeira viagem, beleza? Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você receber essas notificações de aulas, papos com o especialista, ou mesmo como é que se faz em campo. Sim, estamos colocando mais aulas para vocês entenderem os bastidores do comércio, beleza? Além disso, vamos lá. Curta para você fazer o YouTube entender que essas aulas são legais e ele mesmo disseminar essas aulas para outras pessoas que talvez você nem conheça. Compartilha para aquele seu amigo que está desesperado porque a carga está toda ferrada e não consegue falar com o fornecedor, entender qual o caminho das pedras para isso. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, tirar suas dúvidas ou mesmo deixar aquele elogio ou aquela crítica necessária. Tá bom, gente? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter um pouquinho de calo nas mãos, um pouquinho de inteligência emocional. A área é incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.